O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 29º domingo do tempo comum. Estamos em pleno mês missionário e a liturgia de hoje fala de missão de alguma forma. Fala de alguns desafios de ser missionário. Nós testamos o nosso ser discípulo missionário de Jesus diante das dificuldades, diante dos obstáculos, diante das incompreensões, diante das perseguições, diante dos sofrimentos. São nestas horas que nós provamos se somos de fato fiéis a Jesus, se somos ou não discípulos dele. E é de sofrimento na missão, no segmento, que a liturgia de hoje nos traz esse tema, como vimos na primeira leitura, livro do profeta Isaías, um trecho bem curto, porém traz o servo sofredor, aquele que configurou sua vida em Deus e para ser fiel a Deus enfrentou todos os tipos de sofrimento, foi macerado na dor, diz o texto, mas Deus o tornou grande, porque ele passou por todas as provações e não desistiu. Aqueles que perseveram diante dos sofrimentos, esses obtêm a glória de Deus. A segunda leitura da carta aos Hebreus mostra Jesus que passou também por todo sofrimento, tanto que o servo dessa primeira leitura, ele tem uma estreita relação com o próprio Cristo, dada a similaridade dos seus sofrimentos. E Cristo, depois de ter passado por todo o sofrimento, adentrou os céus e agora está lá como um sumo sacerdote iminente, aquele que é o nosso defensor, aquele que nos ajuda a passar também nesse mundo pelos sofrimentos, aquele que nos fortalece,
aquele no qual, se nós tivermos uma plena confiança nele, ele nos dá a força necessária para vencer as cruzes deste mundo. Ele é o nosso defensor, aquele que se compadece das nossas fraquezas, aquele que nos reergue quando caímos, aquele que, se nós formos de fato fiel a ele, ele estará sempre do nosso lado. Por isso a carta aos Hebreus nos pede que nós nos aproximemos do altar do Senhor e configuremos nossa vida na vida dele. Mas não são todos que têm essa consciência teológica do seguimento de Jesus e da missão. Às vezes até aqueles bem perto de Jesus tiveram dificuldade de compreender como que era o seguimento dele. É o caso de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Discípulos bons, fiéis a Cristo, comprometidos, dispostos a beber do cálice de Jesus, ou seja, a passar pela cruz se preciso fosse. Porém tinha um dado que chamou a atenção de Jesus e que deve estar diante de nós, porque Jesus também chama a nossa atenção com esse dado. Eles se aproximaram de Jesus e pediram que, quando Jesus estivesse na glória, que lhes concedesse 2 lugares de destaque para eles, lugares de privilégio. Sentar à direita e à esquerda de Jesus era para poucos. E eles ousaram pedir isso para Jesus. Jesus estranhou o pedido deles. Questionou se de fato eles sabiam o que estavam dizendo, pedindo, e eles confirmaram que sim. E aí Jesus questiona: você está disposto a passar por tudo que eu vou passar? Vocês estão dispostos? Porque eram 2. Eles confirmaram que sim. Às vezes, cheio de fé, cheio de boa vontade, nós também dizemos para Jesus: estamos dispostos a ir contigo até as últimas consequências. Mas às vezes, na hora mais difícil, nós fazemos como Pedro, negamos Jesus. Tiago e João disseram que estavam dispostos, mas mesmo assim Jesus disse para eles: não é garantia de que vocês vão ter esse lugar do meu lado, mesmo que você passe por tudo que eu passei, porque não cabe a mim conceder esses lugares de privilégio, cabe a Deus. Deus Pai sabe quem é que merece esses lugares. Jesus então está dizendo para esses discípulos, e ele diz para nós também, em outras palavras: não me siga com segundas intenções, não me siga querendo vantagens, querendo lugar de destaque. Isso são coisas deste mundo. Nós temos que romper com a dinâmica do mundo para adentrar o transcendente. Nós não podemos usar os mesmos critérios do mundo para o mundo de Deus, do além, da outra vida, da outra dimensão que a gente não conhece. É Deus que sabe como são as coisas. Por isso, não podemos usar critérios humanos. E Jesus então vai dizer para eles: entre as autoridades do mundo, geralmente são essas as relações. As pessoas têm privilégios, alguns ganham privilégios por fazer isto ou aquilo, por ceder a isto ou aquilo. Mas entre vocês não deve ser assim. Entre as pessoas de Deus deve haver gratuidade no segmento. Essa é a palavra-chave da missão. Missão é gratuidade. Quem é missionário, discípulo missionário de Jesus, mas não age na gratuidade, não entendeu a dinâmica da missão. É essa a mensagem que Jesus tenta nos passar todas as vezes que nós lemos esse evangelho. Os discípulos ficaram enciumados com os demais.
Quando a gente tem esse procedimento, a gente suscita rivalidades. Até entre os discípulos isso foi passível de acontecer. Imagine entre nós. Por isso é muito importante trabalhar na nossa vida a gratuidade do segmento. E tudo aquilo que a gente fizer para Deus, que a gente faça sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum elogio. Sabemos que é muito bom receber elogios, ter nosso trabalho reconhecido. Quem é que não gosta? Todo mundo gosta. Mas no segmento de Jesus, até isso nós precisamos abrir mão. Até dos elogios, do reconhecimento. Isso é despojamento. E a gente vai se preparando para segui-lo. Quem segue na gratuidade não se decepciona. Quem segue na gratuidade não desanima diante das dificuldades. Mesmo que você não seja reconhecido, não seja elogiado, ou mesmo se você for criticado, você sabe que você está fazendo para Deus, não é só para agradar as pessoas. E assim a gente segue firme na missão. Aqueles que têm essa consciência não desistem jamais da missão. Discípulos missionários autênticos de Jesus são aqueles que, mesmo diante de todas as dificuldades, está ali, perseverante. É o que Jesus nos ensina na liturgia de hoje.